Eu sou da Arquidiocese de São Paulo, onde eu sou coordenador do Ministério de Pregação na Renovação Carismática Católica. Sou leigo, sou casado, sou missionário. Estou aqui nessa noite, a convite dos irmãos, para proclamar a palavra para vocês. Então eu convido vocês à primeira carta de Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. E na palavra de Deus está escrito assim: preste bastante atenção. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. E Deus destruirá aqueles que este. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo que não. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito: serão os dois em uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constituiu com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Povo amado de Deus, povo querido de Deus, dentro daquilo que foi proposto como direcionamento sobre os pecados, sobre as virtudes, foi proposto a mim nessa noite que falasse da santidade, mas que falasse também da luxúria e da castidade. Eu gostaria de começar dizendo que todos nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos casa de Deus, morada do Altíssimo. Desde o instante do seu batismo, ainda criança, você recebeu em seu coração, em sua vida, o selo do Espírito Santo de Deus. Você foi selado com a graça de Deus, e Deus passou a habitar em você. Embora
algumas pessoas, mesmo católicos, que caminham na igreja, não tenham consciência de que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, Ele está aí. Eu sei porque nessa hora a gente se pergunta assim: se todo mundo que foi batizado recebeu o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus mora no seu coração, então por que tantos batizados andam por aí pelo mundo perdidos, longe da igreja, distantes de Deus, e não se dão conta disso? É importante entender que Deus habita em nosso coração, mas respeita a nossa liberdade de escolha. E Ele vai agir na nossa vida apenas na medida em que nós permitirmos. Eu quero que você entenda isso, porque aí fica mais fácil entender uma série de outras coisas. Às vezes nós olhamos para os santos da igreja e pensamos assim: aquele homem, aquela mulher era muito mais de Deus do que eu. Quando na verdade, aquele homem ou aquela mulher que alcançaram a santidade eram pessoas comuns, como eu e você, que tinham defeitos, que tinham pecados, que tinham fraquezas, mas que abriram o coração a Deus e permitiram, consentiram nessa ação do Espírito Santo que nos santifica. Quem faz a obra em nossas vidas é o Espírito Santo. Porém, para que Ele faça a obra em nossas vidas, primeiro eu tenho que permitir. Segundo, eu tenho que desejar. Terceiro, eu tenho que colaborar para que isso aconteça. Então, de uma forma figurada, para que você entenda, quando você recebe o Espírito Santo no batismo, é como se você recebesse uma semente de Deus no seu coração. A semente foi plantada ali, ela está ali, e dentro desta semente existe todo o potencial de Deus para agir em você, mas você precisa deixar que esta semente germine, que ela nasça no seu coração. Caso contrário, a semente fica ali, inerte, sem poder fazer nada, porque eu não permito, porque eu não deixo, porque eu não quero. E Deus não invade a minha liberdade. Santo Agostinho trabalhou muito nesse conceito do livre-arbítrio que o ser humano tem para decidir entre o bem e o mal, entre Deus ou não estar com Deus. E por isso é preciso que eu entenda: o Senhor me deu toda a liberdade de ser de Deus ou de não ser de Deus. Agora vejamos, você que está aqui, está na igreja, está caminhando com o Senhor, está buscando o Senhor, faz com que eu pense que você é alguém já de Deus, que pelo menos está tentando encontrar Deus na sua vida. Quando eu olho para você, eu imagino que você seja alguém de Deus. Mas eu me lembro que quando eu entrei para a igreja e era novo na caminhada, tinha uma ilusão no coração. Quando a gente entra nos primeiros meses de caminhada, não é? E a gente vê os irmãos assim na assembleia, vê os irmãos orando em línguas, não é? Vê aquele momento bonito
Os primeiros pensamentos que a gente tem é: nossa, todo mundo aqui é santo. Olha só, eu cheguei no céu, todo mundo aqui é santo e eu não. Cheguei agora, não é? Sou pecador, cheio de defeitos. O povo aqui não, o povo já fala com Deus de uma forma diferente, o povo já caminha com Deus de uma forma diferente. Eu tenho muito que aprender com esse povo. O problema é que com o passar do tempo, quando nós começamos a conviver em comunidade, nós vamos vendo que estamos todos na mesma condição. Todos temos defeitos, todos temos pecados, todos temos problemas, todos temos fraquezas, e todos nós lutamos para ser de Deus. E aí a gente começa a abrir os olhos, né? Começa a cair na real. Espera aí, eu não estou em meio a um monte de santos, eu não estou no céu, eu estou em meio a um monte de seres humanos como eu estou em meio a pessoas que são sujeitas a falhas, assim como eu sou sujeito a falhas. E por isso, as pessoas que estão aqui podem ajudar na minha caminhada, podem contribuir na minha caminhada, ou às vezes podem atrapalhar a minha caminhada, mas o meu foco não pode ser o outro, o que o outro vive, o que o outro faz. O meu foco principal tem que ser Deus e o que Ele quer de mim. A partir de Deus, eu preciso olhar para o outro com amor e com misericórdia, com o olhar de Deus e não com um olhar julgador. Povo amado, um dos maiores flagelos dos seres humanos, uma das maiores fraquezas que o ser humano tem, é a carne. A carne é fraca e realmente se cai com frequência pelos pecados ligados à carne. Eu gosto muito de refletir, de orar e até mesmo de pregar com aquela passagem onde Jesus está orando no Horto das Oliveiras e ele diz para os seus discípulos: olha, ficai comigo aqui e vigiai, não é? Aí ele se retira para orar, retira-se para orar e começa a orar, sofre a agonia, sofre a angústia do que está por vir, e quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Eles estão dormindo. E aí ele diz: como assim? Não fostes capazes de vigiar 1 hora comigo? E aí vem a grande sentença, o grande segredo de se caminhar na fé: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. Muita gente na igreja ora, mas não vigia. Muita gente na igreja, pessoas de oração, não tem vigiado. E o Senhor foi bem claro: vigiai e orai. O Senhor não mandou apenas orar, Ele mandou também vigiar, porque Ele sabe que a carne é fraca. Então você vem, você ora em línguas, você ora de todas as formas possíveis e imagináveis, mas não vigia. E a falta de vigilância abre brechas na sua vida que te arrastam para dentro dos pecados, principalmente os pecados da carne, e afundam com a sua vida espiritual. Eu
Eu vou dar um exemplo de um testemunho que eu recebi há algum tempo atrás. Um jovem que frequentava o grupo de oração com a sua mãe, menino de oração, começou a namorar. A namorada não era alguém da igreja, da caminhada, como a gente diz. E ele começou a tentar trazer a namorada para a igreja, que é natural até. Só que, por um lado, ele trazia a namorada para o grupo, trazia a namorada para as missas, e por outro lado, a namorada começou a arrastá-lo para o pecado da fornicação, que é a relação sexual antes do casamento, a relação sexual fora do contexto do matrimônio. Olha só como as coisas são. Ele propôs para ela viver um namoro santo, um namoro na castidade, um namoro de conhecimento, um namoro de aprofundamento das relações humanas, de amizade, de companheirismo, para ver se avançavam na relação. Mas ela não quis. Ela o arrastou para um relacionamento sexual. Então o que aconteceu? Esse jovem começou a viver um conflito, porque ele queria ser de Deus. Então ele ia para a igreja, ele ia para o grupo, ele ia para as missas, mas quando ele via, ele caía de novo no pecado. Ele estava orando, mas ele não estava vigiando. O que é vigiar? Filho amado de Deus, eu preciso cortar da minha vida toda e qualquer ocasião de queda, de pecado. Se eu não corto as ocasiões de queda e de pecado, eu não estou vigiando. Lembra que no Evangelho está escrito: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o, joga fora. É melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. Não é assim? Pois então, se aquela circunstância o leva ao pecado, qual é o caminho então? Romper com aquela circunstância que o leva ao pecado, porque você não vai ter forças para resistir. Apesar da oração, falta a vigilância. O que aconteceu? O menino começou a ficar deprimido, porque ele queria ser de Deus, e ele queria um namoro santo. E nesse conflito interior que ele foi vivendo, ele tomou uma decisão. Ele decidiu sozinho, sem contar para ela. Olha, ele fez um propósito com Deus: eu vou fazer um acampamento na Canção Nova e vou levá-la comigo. Se nesse acampamento Deus falar com ela e mudar essa situação, eu fico com ela. Se não acontecer isso, eu termino com ela. Ele fez um propósito com Deus. Ele não contou para ela, mas ele já tinha tomado uma decisão. Se ela não mudar nesse acampamento, acabou. Lança fora e se salva, não é? Ele foi para o acampamento com ela. Fizeram um acampamento. E no acampamento ela foi profundamente tocada por Deus. E ela percebeu que ela estava errada. E ela decidiu mudar de vida. E depois do acampamento ela chamou ele para conversar. E ela disse: agora eu entendo o que você
você queria, e eu quero também. E aí ele diz para ela: que bom que você decidiu, porque se você não quisesse agora, já estava decidido que ia acabar aqui. Ela nem sabia, mas a decisão por Deus já estava tomada. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós fazemos as coisas sem Deus, quando nós nos submetemos à carne dessa forma, seja pela fornicação, seja pela pornografia, seja pelos olhares adúlteros que muitos homens casados lançam sobre outras mulheres na igreja. Um dia eu fiquei bravo na missa, eu preciso confessar isso para vocês. Ontem eu estava na missa com a minha esposa, ela estava sentada ao meu lado, ela tinha acabado de sair da confissão, ela estava sentada ao meu lado e nós estávamos participando da Santa Missa. Tinha um senhor já de uma certa idade sentado num outro banco e ele não tirava o olho da minha mulher. Eu fiquei bravo e eu fiquei pensando assim: Jesus, eu estou na missa, não é? Acalma o meu coração. Mas lembra o que eu falei? Eu sou humano, eu sou pecador também, eu também tenho defeitos. E aí a gente foi para a fila da comunhão, depois que ele foi. Quando a gente voltou da fila da comunhão, a gente contornou a igreja, veio lá pela lateral, e ele foi acompanhando assim. Quando chegou bem perto assim, que ele virou assim, eu olhei bem para ele, não é? Aí ele abaixou a cabeça. Não preciso dizer nada. Eu fiquei bem bravo. Mas isso mostra uma coisa: que dentro da igreja tem homens casados que não aprenderam a se comportar devidamente. Tem mulheres também. Passa uma mulher, acompanha com a cabeça: meu Deus do céu, que raio de homem de Deus é você? Não existe santidade no teu olhar, existe pecado. Quando você acompanha com os olhos, quando você cobiça com os olhos, quando nasce a cobiça no teu coração, você sendo casado, é pecado de adultério. E você tem que confessar. Ou você pensa que adultério é só quando você comete o ato? Não. O desejo já é pecado. O desejo já é pecado. E quantos homens da igreja estão mergulhados na pornografia, estão mergulhados na promiscuidade? Eu conheço uma pregadora que fez formação de pregadores comigo, e na formação de pregadores eu expliquei num dado momento que os pregadores têm que ter um zelo redobrado e um cuidado muito grande com as pessoas, porque na igreja se confunde muito as coisas. Eu sei que por nós sermos cristãos e por nós sermos irmãos, às vezes nós usamos termos muito carinhosos, mas às vezes esses termos são equivocados. Falta discernimento na dose desses termos. Então o pregador, seja homem ou seja mulher, que começa a chamar todo mundo amado, amada, querido, querida, está abrindo brechas. Porque existem pessoas que têm carências muito grandes, que necessitam de afeto, de atenção, que têm problemas que estão na igreja e começam a misturar as coisas. E eu falei para os pregadores isso em várias formações, e falei para essa menina na formação, falei: vai acontecer com vocês, vão acabar misturando as coisas, se vocês não tomarem cuidado, não tomarem uma certa distância, não tratarem os irmãos com amor, com respeito, mas com discernimento,
vai acontecer de misturarem as coisas, vocês vão se complicar. Ela não me levou muito a sério na hora da formação, ela achou que eu estava exagerando, né? Ah não, ele está exagerando, não é assim, né? Imagina, só de dar um abraço, só de abraçar o irmão, só de chamar de amado, de amada, vai ter algum mal? Não, imagina, estou exagerando. Aí lá vai ela para uma pregação, foi para a pregação, chegou no grupo, pregou a palavra, quando terminou foi lá para o fundo, a coordenadora do grupo chamou uma família, apresentou para ela o pai, a mãe, os filhos, as crianças, bonita família, apresentou para ela, e depois disse para aquela família: será que vocês poderiam dar uma carona para ela até o ponto de ônibus, porque o lugar até lá é meio ruim, então para ela, a mulher à noite sozinha, né, em alguns lugares em São Paulo, precisa tomar um certo cuidado. E o marido falou: não, deixa que eu levo. Ele foi levar a pregadora. No caminho, ele foi dizendo assim para ela no carro: nossa, você é tão jovem, bonita, não é? Você não vive tudo aquilo que você pregou ali, não é? Será que a gente não podia marcar para sair? Ela falou: eu não sabia o que fazer. Eu fiquei completamente estarrecida, escandalizada, e desci rapidamente do carro, sem saber o que fazer. Tá vendo? Gente da igreja, servo do grupo de oração. Então nós precisamos aprender que vigiar e orar é para todo mundo. Não é para um ou para outro, não, é para mim e para você. Nós precisamos aprender a ter santidade no nosso olhar, olhar os irmãos e as irmãs com santidade. E quando um irmão ou uma irmã exagerar na roupa, ou no decote, ou no comprimento da roupa, e isso lhe chamar a atenção, não olhe. Eu me lembro de um padre que contou essa história numa missa. Ele contou que num dia uma jovem foi até ele no confessionário e disse: padre, eu estou com problemas. E o padre disse para ela: pois não, filha, no que eu posso lhe ajudar? E ela falou: padre, em todo lugar onde eu vou, os homens ficam mexendo comigo, e eu fico constrangida com isso, e isso está sendo desagradável, eu não sei mais o que fazer. E o padre atendeu a confissão dela, e quando terminou, o padre disse assim: filha, me faz um favor, agora que você vai embora. E ela disse: pois não, padre, não saia pela porta da frente da igreja, saia pela lateral. E ela disse assim: mas por que, padre? Filha, do jeito que você está vestida, se você sair pela porta da frente da igreja, até aquela estátua que está lá na praça vai mexer com você. Às vezes a gente não entende que o problema está na gente, não está nos outros. Eu estava pregando um retiro em Pernambuco uns dias atrás, um tempo atrás agora, com a Marisete, lá de Goiânia. E teve uma das pregações que a Marisete não aguentou, porque a gente viu que estava excessivo ao longo do retiro. Tudo bem que Pernambuco é um lugar quente, os hábitos de se vestir são diferentes, mas teve uma hora que a Marisete não aguentou e disse para as mulheres assim: filhas de Deus, pelo amor de Deus, se você sai de casa com uma roupa que precisa puxar para baixo e ficar esticando para baixo ou ficar esticando para cima, então essa roupa não serve para você ir à igreja. E disse também: irmãos, pelo amor de Deus, na hora da paz de Jesus tem os irmãos tirando casquinha das irmãs aqui dentro da igreja. Eles vão abraçar, não é? Eles vão para abraçar e abraçam. Quanto carinho, quanto amor cristão, não? Quanta fé. Gente,
discernimento, falta entendimento. Nós precisamos aprender a impor limites, a ter respeito, amor próprio, valorizar a nossa vida e valorizar a vida do outro. Um padre também disse uma vez: o pecado não está em olhar, mas em ficar olhando. Então entenda a diferença. Entrou alguém na igreja com uma roupa inadequada, um decote excessivo, uma roupa curta demais, você viu? Então vira o rosto, não olha mais. Constatar, olhar, perceber é uma coisa, ficar olhando é outra. Porque eu posso me virar de repente e ver alguém e desviar o olhar e pronto, acabou. Agora quando eu olho para alguém e fixo o meu olhar na pessoa, aí já entra a cobiça, o desejo e tudo mais que vem com isso. Não adianta ter vida de oração e não vigiar. E é aí que a maioria dos católicos cai no pecado. Eu conheço muitos irmãos e irmãs ao longo desses 20 anos que eu caminho na igreja, que eu vi ficarem pelo caminho por conta de pecados ligados à carne. O problema maior é o dano, o mal, o estrago que um pecado desses causa na comunidade. Eu fiz parte de um grupo de jovens, um grupo de oração jovem, lá pelo 2º ou 3º ano da minha caminhada, e era um grupo de oração no morro, no alto da favela. Era um grupo de oração numa pequena capela, muito parecida com essa. Era um grupo de oração lotado como esse. Ficava gente sempre em pé, gente sempre para fora. Os pregadores eram jovens, mas eram pregadores inflamados no fogo do Espírito Santo, cheios de Deus. Até que um dia o coordenador daquele grupo de oração engravidou a namorada. Escândalo. Acabou o grupo de oração. Gente, aquele grupo de oração morreu. E quando eu digo morreu, eu digo morreu e foi enterrado. Porque todas as pessoas foram abandonando aquele grupo de oração, ele foi esvaziando até não restar mais ninguém, fechou. Lá naquela comunidade existem 2 capelas, uma no alto do morro, uma no pé do morro. A de baixo tem grupo de oração até hoje, a de cima nunca mais. Tem uns 17 anos que isso aconteceu, nunca mais ninguém conseguiu abrir um grupo de oração lá que fosse para frente. E olha que tentaram umas 2 ou 3 vezes, mas começavam e fechavam. Esse é o dano, o estrago que faz um escândalo, um pecado da carne, que tem o poder de destroçar com a fé de todas as pessoas que estão ao redor, porque as pessoas acreditam naqueles que estão na frente, e o diabo quer derrubar aqueles que estão na frente para dispersar as ovelhas. E ai daquele que está orando, mas não está vigiando sobre o que faz. Agora, eu preciso lembrar as famílias, as casas de vocês. Você tem vigiado a sua casa? Antes de responder, escute o que eu vou te dizer. Se na sua casa, na TV, o que vocês têm assistido em família são novelas, você não está vigiando. Se na sua casa, na TV, o que vocês têm assistido em família é Big Brother, é Fazenda, são esses reality shows, você não está vigiando. Aí vem aquela desculpa sem vergonha de carismático, não é? Ah não, mas eu vou à igreja,
eu rezo, eu sei o que é certo e errado, não tem mal nenhum eu assistir, é só para distrair um pouco a cabeça, para passar o tempo, não tem nada na televisão mesmo, então eu assisto lá, mas eu sei que aquilo ali não presta, aquilo ali não vai mudar a minha cabeça ou os meus conceitos. Não pode ser que não mude a sua, mas vai mudar a cabeça e os conceitos dos seus filhos, vai mudar a cabeça e os conceitos dos seus netos, vai mudar a cabeça e o conceito do seu marido, isso se não mudar a sua. E sabe de quem é a culpa? É sua, porque está orando, está vindo ao grupo, está vindo à missa, mas não está vigiando, fechou a porta e abriu uma janela no meio da sala de casa para Satanás entrar e pregar para você, porque Satanás prega através das novelas e através desses reality shows. Ele prega o homossexualismo, ele prega o adultério, ele prega toda sorte de promiscuidade, toda sorte de luxúria, ele prega o adultério. Você está lá sentada lá do lado do seu marido, as mulheres seminuas se exibindo no programa, não é? Seu marido assistindo com você e você achando o máximo. Será que você não entendeu? Que você está estragando a sua família? Que você não está vigiando na sua casa? Será que você não entendeu que é por aí que entra muita podridão dentro da sua casa e você tem que fechar todas as brechas? Ora, se não tem nada que preste na TV, não assista, troque de canal, procure algo que preste. Se não achar, veja o que você pode fazer, sei lá, se você não puder ter uma TV paga, se você não puder ter condições de fazer uma outra coisa, assistir uma outra coisa, compre filmes, assista, alugue, leia livros, leia a Bíblia, vai estudar a história dos santos, vai aprender mais sobre a igreja, mas tire esse lixo de dentro da sua casa, se você quer que haja santidade na sua família. Agora você diz para os seus filhos: não pode isso, mas senta lá e assiste. E o pior, assiste e ainda torce, não é? Torce a favor do adultério, não é? Porque torce para a mulher largar do cara e ficar com outro que não é marido dela, torce, fica lá, tomara que ela largue, tomara que ela fique com ele. Ali está vivenciando a influência do pecado na sua vida, está torcendo a favor do pecado e está ensinando isso para os seus filhos dentro de casa. E depois quer que as coisas deem certo dentro de casa. Aí quando os filhos casam, começa a desandar o casamento, começa a separar, começa a dar tudo errado, não sabe onde foi que aprendeu. Aí diz: não foi isso que eu ensinei. Foi isso que você ensinou, sim. Você pode não ter dito, mas você mostrou. E pior do que dizer é mostrar como fazer. É dar um mau exemplo, é dar um exemplo equivocado. Se você é de Deus, você tem que ter consciência que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e não deveria entrar aí dentro do seu corpo por lugar nenhum, nem pelos ouvidos, nem pelos olhos, nem pela boca, nem por nenhum lugar deveria entrar o pecado. Agora, pelos sentidos, nós abrimos a nossa vida ao pecado. Esses pecados que são externos ao corpo, mas que acabam entrando no coração e acabam se transformando muitas vezes em atos concretos. Os casais de namorados que aqui estão precisam entender uma coisa: namorar com a graça de Deus, com a bênção de Deus, é diferente de namorar como o mundo namora aí fora. Não interessa se você pensa que isso é antiquado, que isso é velho, ultrapassado, porque não é essa a questão. A questão é que aquele que quer levar o relacionamento a sério e constituir uma família diante de Deus, aquele que deseja a bênção de Deus sobre o seu relacionamento, esse tem que buscar seguir os mandamentos e os ensinamentos de Deus desde o seu namoro. Agora, o namoro, filho, não foi feito para fazer sexo. O namoro não é test drive. Test drive a gente faz em carro, não é? O namoro não é test drive para você saber se vai funcionar, se não vai funcionar.
Se vocês são biologicamente perfeitos os dois, é natural que um homem e uma mulher funcionem juntos. O que mais você precisa saber? Ah, mas tem que saber se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Então você vai sair por aí experimentando o mundo inteiro. Ridículo, não é? É ridículo, não é? Mas infelizmente é o que tem sido plantado na cabeça das crianças e dos jovens de hoje. Uma vida promíscua, sem amor próprio, sem respeito próprio. Quem ama sabe esperar. Se o cara diz para você que te ama só para conseguir sexo, ele não te ama, ele é egoísta. Se a menina diz que te ama só porque quer sexo, ela não te ama, ela é egoísta. Quem ama sabe esperar. Quem ama respeita o outro, porque o respeito faz parte essencial de qualquer relação de amor. Agora, se você está namorando, vocês precisam se conhecer como pessoas. Precisam conhecer aspectos importantes: o temperamento, o jeito, se você vai ser capaz de viver com essa pessoa ou não, se vocês combinam na maneira de ser, de pensar, de agir, os objetivos que vocês têm. Depois do noivado, vocês vão aprofundar esses conhecimentos, mas o sexo só no casamento, porque o casamento é o lugar certo para isso, é o tempo certo para se viver isso. O casamento é o momento adequado para que você viva isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero uma resposta sincera, tá? Só levanta a mão quem fez isso de verdade. Quem aqui, antes de casar, dobrou os joelhos e perguntou a Deus se aquele era o homem certo ou a mulher certa para casar? Levanta a mão e diga: eu. O negócio está feio aqui. Pode abaixar. Agora eu vou dizer algo e você vai concordar comigo, tenho certeza. Quem não rezou antes está rezando agora, e está rezando dobrado, não é? Porque quem não reza antes, reza depois, porque não soube procurar no Senhor aquilo que era o adequado para ele ou para ela. Quem não procurou no Senhor antes, acabou com abacaxi para descascar, não é? E o pior não é isso. O pior é depois que casou, viu com quem estava casado, começou a sofrer, começou a padecer, começou a passar dificuldade, aí virou na maior cara de pau do mundo, olhou para Deus e disse para ele: por que é que o Senhor foi fazer isso comigo? Como se Deus tivesse alguma coisa com a tua decisão. Não perguntou para ele antes, escolheu sozinho, com esse seu dedinho bom, não é? Foi lá, olhou a cruz que tinha no bairro, na escola, a maior que tinha, falou: eu dou conta, né? Eu dou conta. Abraçou, agora carrega, é sua, você escolheu, você quis, não foi? Conhecesse antes, namorasse antes direito, esperasse o tempo de Deus, orasse junto para ver se era ou não o homem certo, a mulher certa, não é? O mais irônico de tudo isso é que tem um monte de mulher que está aqui sem marido, que o marido nunca passou na porta de uma igreja, é capaz até dessa hora estar no boteco, não é? E ele conseguiu converter você, mas você não conseguiu converter. Sem rezar uma Ave Maria, ele deu tanto trabalho que você veio parar na igreja. É um santo esse homem. Ele vai poder chegar diante de Deus e ele vai falar assim: o que você fez na vida, filho? Converti minha mulher. O pior é você, né? O que você fez na vida, filho? Estou rezando até hoje para converter o meu marido. É difícil. E a gente achava que vinha para a igreja para converter os outros, né? Doce ilusão. Fica
Filha amada de Deus, as coisas podem ser melhores do que são quando nós fazemos as coisas segundo a vontade de Deus. Quando a gente faz as coisas segundo a vontade de Deus, tudo dá certo. Quando a gente faz as coisas por conta própria, tudo dá errado. Tudo dá errado. Aí são sofrimentos desnecessários, dores desnecessárias, que nós não precisávamos passar ou viver, mas nós, por uma escolha na ansiedade, por uma escolha precipitada, por uma escolha baseada em fundamentos errados, não é? Acabou do jeito que acabou. Só que casamento é assim, casou, é seu. Agora não vale encostar essa cruz em qualquer canto para o outro carregar. A cruz é sua, carrega. Essa cruz vai te santificar. Olha só, já te trouxe para a igreja, já te fez rezar, já te fez ler a palavra de Deus. Essa cruz está dando efeito na tua vida, e você vai acabar se salvando por conta dessa cruz. Então não larga não, muito pelo contrário, abraça essa cruz e segue contente pelo resto da vida. Mas você que não casou ainda, reza, né, filho? Você que não casou ainda, reza. Você que está namorando, para o pecado agora, vai confessar, depois vai para o sacrário e diz para o Senhor: Senhor, nós queremos agora viver um namoro santo a partir de hoje. O que vocês viveram até agora está errado, então pronto, larga para lá. Comecem a se conhecer. Aquele casal que eu citei no começo, aquela menina foi no grupo de oração e ela testemunhou isso lá no dia que eu estava pregando, que o namoro dela se transformou completamente, porque depois do retiro ela decidiu com ele viver um namoro santo. Já faziam 2 ou 3 meses que eles estavam vivendo em castidade esse namoro, e ela disse: é completamente diferente. Agora é completamente diferente. O namoro virou outra coisa. Eles começaram a se conhecer, eles começaram a entender um ao outro. Porque filho, filha, se você entender que não dá, você já vai entender ali. É nesse relacionamento que você vai entender. Não é no relacionamento sexual, mas é no relacionamento entre pessoas, na conversa, na convivência, no diálogo. Eu nunca vou me esquecer de um psiquiatra que disse assim, uma vez: eu assisti uma entrevista com um psiquiatra que falava sobre casamento, e ele disse assim para quem o entrevistava: aqueles que vão se casar deveriam se fazer, antes de se casar com aquela pessoa, uma só pergunta. Uma só pergunta: eu seria capaz de conversar com essa pessoa o resto da minha vida? Essa é a única pergunta que você deveria fazer. Porque na prática é o mais importante. Na prática é o que mais faz falta, não é? O diálogo, o companheirismo, a conversa, a amizade. Na prática, o sexo é apenas parte do casamento. Não é a parte mais importante. A parte mais importante é o amor entre os dois, o respeito, a conversa, o diálogo, e vai existindo uma afinidade cada vez maior entre o casal. E mesmo quando um ficar doente e não for possível o sexo, não há problema, porque eles se amam além disso. Mesmo quando um não puder, ou quando os dois já estiverem com uma idade avançada e não puderem mais, não tem problema, porque o casamento deles não é baseado nisso. Isso é apenas uma parte. É uma parte importante? É, mas é apenas uma parte. A sociedade inverteu os nossos valores e transformou o casamento só nisso, como se um relacionamento entre 2 seres humanos fosse baseado apenas nas necessidades fisiológicas, nas necessidades físicas, só, carnal, apenas carnal, e não é isso.
O casamento transforma dois em um só. E deveria ser assim. Então, se você quer isso para a tua vida, eu sou casado, não há muitos anos, eu sou casado há 3 anos. Eu sou casado há 3 anos. Mas eu sou feliz. Eu e minha esposa estamos juntos há 5 anos, entre namoro, noivado e casamento. Mas eu sou feliz, porque eu orei antes, porque eu escolhi a mulher certa, porque nós vivemos juntos 24 horas por dia, porque nós trabalhamos juntos, nós estudamos juntos, nós fazemos tudo juntos, e nós somos felizes. E quando um de nós está distante, às vezes eu estou em missão fora do estado, em outro estado do Brasil, e ela fica em casa, porque nem sempre ela pode ir comigo, quando são missões muito longe, nós nos falamos o tempo inteiro, por mensagem de texto, pela internet, porque nós sentimos falta um do outro, porque nós fazemos tudo juntos. Então, se nós levarmos em conta que eu estou casado há 3 anos, mas eu vivo 24 horas por dia com a minha esposa, eu posso comparar com gente que está casada há 30 e vê a esposa 2 horas por dia, não é? Pois é. Tem gente que nem consegue viver 2 horas por dia, né? E por que é que eu consigo ser feliz assim? Porque Deus colocou na minha vida a pessoa certa para mim. E colocou na vida da minha esposa a pessoa certa para ela. Mas porque nós pedimos isso. Porque nós oramos isso. E porque o nosso namoro foi feito assim. Na oração, no discernimento, na castidade. Na luta para viver a castidade o tempo todo. E casamos assim. Foi um namoro santo, um namoro cheio de batalhas, mas um namoro que dá certo, acaba em casamento. O casamento é um namoro que deu certo, não é? Agora nós poderíamos dizer que o divórcio, a separação, é um namoro que deu errado. Talvez porque não houve namoro. Houve só o ato sexual, e do ato sexual já se queimou todas as etapas, e já se foi morar junto, e já foi viver uma coisa que nem sabiam o que estavam vivendo, e pronto! Sem se conhecer, como é que vocês vão ser capazes de coexistir? Tem um ditado que diz, um ditado antigo, minha avó contava, e diz que para se conhecer alguém, a gente tem que comer um saco de sal para a pessoa. Mas é um saco de sal daqueles de fazenda, né? 60 quilos. Sabe o que isso quer dizer? Que para conhecer alguém, a gente vai passar a vida inteira juntos, comendo sal. Você não vai comer um saco de sal de 60 quilos em um mês. Você vai levar uma vida inteira para fazer isso. Então, para conhecer alguém, vai levar uma vida inteira. Mas o conhecimento começa num namoro respeitoso. Última dica que eu vou dar: aquele que não consegue guardar a castidade no namoro, não vai ser fiel no casamento. Agora quebrei suas pernas. Que agora você vai desconfiar do seu namorado e ele vai desconfiar de você. Você tem que entender, aquele que não for capaz de guardar a castidade no namoro, não vai ser fiel no casamento. Porque se a sua mulher ficar doente, ou seu marido ficar doente, e você tiver que ficar 3 meses sem sexo, você não aguentou ficar 1 semana, você vai ficar sozinho? Vai nada, você vai trair sua mulher, você vai trair seu marido. Porque você não aprendeu a se guardar, não aprendeu a abstinência, não aprendeu o mais importante dentro de um relacionamento, que é o amor e o respeito. Você foi pela carne, só pela carne, e quem vive pela carne esqueceu o que é viver pelo Espírito. Não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo de Deus? Que Deus quer de você muito mais do que isso, filho. Deus quer de você a santidade, mas não porque isso seja um pedido absurdo. Deus quer a santidade porque Ele quer te fazer feliz.
Deus quer que você tenha um namoro feliz, um noivado feliz, um casamento feliz, uma vida em família feliz. É isso que Deus tem para você, mas você tem que querer.